Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no mais recente check-up do nosso planeta, o relatório síntese do IPCC. Pense nele como uma consulta médica, sabe? A gente vai ver os sinais vitais da Terra, o diagnóstico dos maiores especialistas do mundo e, claro, qual é a receita para a gente ter um futuro mais saudável. Bora lá? Bom, o primeiro sinal vital que a gente precisa ter na cabeça é esse número aqui, 1,1 graus Celsius. Esse foi o aumento da temperatura média do planeta na última década, se a gente comparar com o período antes das indústrias. É, basicamente, o principal sintoma da febre que a Terra está sentindo. E é a partir daqui que tudo começa. E sobre a causa dessa febre, a ciência bateu o martelo. O relatório usa essa palavra, inequivocamente, que é para não deixar nenhuma sombra de dúvida. Já está mais do que provado, as atividades humanas são a causa direta do aquecimento que a gente está vendo. Ponto final. A nossa análise vai seguir essa lógica da consulta. Primeiro, a gente vai entender o diagnóstico em detalhes, olhando para os sintomas e as causas. Depois, vamos ver o prognóstico, o que o futuro nos reserva dependendo do caminho que a gente escolher. Em seguida, a gente olha para o plano de ação, a receita médica. E, por fim, a gente fala sobre a urgência do tratamento. Ok, vamos então para o nosso primeiro passo, o diagnóstico. É hora de olhar para os fatos, ver o que os exames do planeta estão dizendo sobre a condição dele agora, nesse exato momento. O que mais impressiona aqui é a velocidade com que as coisas pioraram. Se a gente pegar tudo que a humanidade emitiu de CO2 desde a Revolução Industrial, quase metade, 42%, foi emitido só nos últimos 30 anos. Isso mostra que o problema acelerou de um jeito absurdo muito recentemente. E essa aceleração não foi igual para todo mundo, muito pelo contrário. Esse gráfico mostra uma desigualdade gritante. Os 10% mais ricos do mundo são responsáveis por quase metade de todas as emissões. Enquanto isso, a metade mais pobre da população mundial contribui com só uma pequena fatia, ali entre 13% e 15%. A responsabilidade, então, é muito, muito diferente. E os sintomas dessa febre do planeta já estão por toda a parte. A gente já sente na pele. O nível do mar, por exemplo, já subiu 20 centímetros. Os eventos extremos, como ondas de calor, secas e chuvas torrenciais, estão cada vez mais fortes. E isso tem um custo humano gigantesco. Bilhões de pessoas vivem em áreas super vulneráveis, onde o risco de morrer por um desastre climático é 15 vezes maior. E a natureza, coitada, também sofre, com centenas de espécies simplesmente desaparecendo por causa do calor excessivo. Certo, com um diagnóstico tão claro, a pergunta óbvia é: e o prognóstico? Qual o futuro que nos espera? E o interessante é que o futuro não está traçado em pedra. Ele depende fundamentalmente das escolhas que a gente fizer a partir de agora. E aqui a gente vê o tamanho da diferença que as nossas escolhas fazem. Num cenário de aquecimento de 1,5 grau, a gente já perderia a maior parte dos corais. Mas, no mundo 3 graus mais quente, bom, aí o risco de extinção de espécies dispara, a produção de alimentos como milho despenca e bilhões de pessoas ficariam expostas a um calor úmido que é simplesmente perigoso para a vida. Para entender a urgência, a gente precisa falar do orçamento de carbono. Imagina que a gente tem um limite de emissões que não podemos ultrapassar de jeito nenhum. Para ter uma chance de 50% de ficar em 1,5 grau, a gente já gastou 80% desse orçamento. Sobrou muito pouco na conta. E o pior é que, se a gente continuar emitindo no ritmo atual, sem fazer cortes drásticos, esse restinho do orçamento acaba antes mesmo de 2030. A matemática é bem clara e o tempo que a gente tem é curtíssimo. Isso tudo nos leva a uma pergunta-chave. Se o diagnóstico é sério e o prognóstico é preocupante, qual é, afinal, a receita dos médicos para a gente conseguir um planeta mais saudável? A boa notícia é que o relatório não aponta só os problemas. Ele também detalha um plano de tratamento bem claro, com soluções que funcionam e que, olha só, estão cada vez mais baratas. Um dos pontos mais animadores é esse aqui, a revolução no custo da energia limpa. De 2010 para cá, o preço da energia solar e das baterias caiu 85%. 85%! Isso transforma a transição energética numa oportunidade econômica gigantesca. A receita médica não é uma pílula mágica, mas um tratamento completo. Precisamos acelerar com tudo a mudança para energias renováveis, como solar e eólica. Ao mesmo tempo, temos que ser muito mais eficientes com a energia que usamos. E, claro, proteger e recuperar nossas florestas e ecossistemas, além de cortar as emissões de outros gases perigosos, como o metano. É um pacotão.
E uma parte enorme desse plano de ação está na nossa mão, no nosso dia a dia. São as ações pelo lado da demanda, como a gente usa energia em casa, como se locomove, o que come. O potencial disso é absurdo. Essas mudanças podem cortar as emissões em setores-chave em até 70% até 2050. Isso nos leva à parte final do nosso check-up. O diagnóstico está claro, a receita está na mão, a questão agora é a urgência, é a nossa vontade de seguir o tratamento. A linguagem do relatório é muito direta e a mensagem é de urgência máxima. A janela de oportunidade para garantir um futuro seguro e bom para todo mundo está se fechando e muito rápido. Não é um alerta para daqui a 50 anos. O alerta é para agora. E essa talvez seja a ideia mais profunda e mais pesada do relatório inteiro. As decisões que a gente tomar ou deixar de tomar nesta década não vão impactar só a gente ou nossos filhos. Elas vão deixar marcas por séculos, por milênios, moldando o planeta por um tempo que a gente mal consegue imaginar. E, no fim das contas, a pergunta que o relatório deixa no ar é essa. Com um diagnóstico tão claro e uma janela de tempo tão curta, o que a gente vai fazer? A escolha entre agir com decisão ou continuar adiando as coisas vai definir a saúde do planeta para incontáveis gerações. Qual vai ser, então, o nosso legado?